Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do IME, Instituto Militar de Engenharia. Vamos ao enunciado do problema. Ele pede que você determine o coeficiente de x elevado a menos 9 no desenvolvimento de... Aqui você tem dois binômios sendo multiplicados, né? O primeiro binômio é x ao quadrado mais 1 sobre x à quinta ao quadrado. E o segundo é x ao cubo mais 1 sobre x à quarta elevado à quinta. Então, após desenvolver esses dois binômios e multiplicá-los, ele pergunta qual é o coeficiente do termo que contém x elevado a menos 9, ok? Então, é um problema que envolve o assunto binômio de Newton, né? Então, vamos à solução do problema. Então, está aqui os dois binômios que vem no enunciado, né, sendo multiplicados, certo? Aí há duas maneiras de você fazer isso: desenvolver os dois binômios, depois multiplicar os resultados, e aí olhar para o termo em x a menos 9 e ver quanto vale o coeficiente, ok? Seria um jeito. E o outro, é claro, é você procurar uma estratégia mais inteligente, né? Porque se eu for desenvolver esses dois binômios, depois multiplicar, eu vou encontrar bastante termos aí. Então vai demorar bastante se a gente seguir por esse caminho. Então vamos fazer inicialmente o seguinte: vamos reduzir essas frações aqui ao mesmo denominador, certo? Se a gente faz isso, né, reduzindo ao mesmo denominador, o denominador vai ser x à quinta, o denominador comum. Aí quando eu faço isso, aqui aparece x à sétima mais 1, ok? Então, x à quinta vezes x ao quadrado dá x à sétima, mais 1, que já estava lá, dividido por x à quinta. Isto elevado ao quadrado. O mesmo eu vou fazer no outro binômio. Então, se eu reduzo a um denominador comum no outro binômio, eu vou ficar com x à quarta multiplicado por x à terceira. Isso dá x à sétima, ainda somado com 1, tudo isso elevado à quinta, ok? Então, dando mais um passo aqui, observe que aqui eu tenho x à sétima mais 1 sobre x à quinta ao quadrado, né? Aí o quadrado de uma divisão é igual à divisão dos quadrados. Então, aqui a gente poderia distribuir o expoente. Ficaria x à sétima mais 1 elevado ao quadrado, dividido por potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes, vai ficar x à quinta ao quadrado, vai ficar x à décima. Vezes, no outro eu vou proceder de modo análogo, certo? Então vai ficar x à sétima mais 1 elevado à quinta, e no denominador a gente repete a base e multiplica os expoentes. Aí ficaria x, no caso vai ficar x elevado a 20. Agora perceba o seguinte, que aqui você tem um produto de potência de mesma base. Para multiplicar a potência de mesma base, né, basta a gente repetir a base, que é x à sétima mais 1, e somar os expoentes. Aí ficaria x à sétima mais 1 elevado ao 2 mais 5, que dá 7. Aí tudo isso sobre... E aqui repete a base, multiplica e soma os expoentes, melhor dizendo, vai dar x elevado a 30, ok? Então, observe que a forma mais simples do produto que aparece no enunciado é esta. E o que é que ele pede? Ele pede o coeficiente de x a menos 9. Ora, pessoal, o que é isso aqui? Você tem um binômio de Newton no numerador, né? Que quando você desenvolver vai aparecer 8 parcelas, porque o número de parcelas no binômio de Newton desenvolvido é 1 a mais que o expoente. Então, no momento que você desenvolver, vão aparecer 8 parcelas, e cada uma dessas parcelas vai ser dividida por x elevado a 30.
Então, como eu estou querendo o coeficiente de x elevado a menos 9, quando é que o x a menos 9 vai aparecer? Ele vai aparecer quando a gente pegar a potência de x com qual expoente, né? Ora, é só você lembrar que em divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Então, se está dando x a menos 9, o expoente, a potência em x que eu estou procurando no numerador, ela deve ser x a 21. Porque aí quando eu fizer x elevado a 21 dividido por x a 30, nesta ordem vai dar x a menos 9. Ok? Então, resumindo, a gente, para terminar o problema, basta agora a gente olhar apenas para o binômio de Newton, x elevado a 7 mais 1 elevado a sétima, e calcular o coeficiente do termo em x a 21, ok? Porque se você pega a parcela que tem um x a 21 no binômio que está no numerador, e aí quando divide x a 21 por x a 30, isso dá exatamente x elevado a menos 9. Então o problema agora consiste, né, em achar o coeficiente do termo em x elevado a 21 desse binômio, ok? Aí vamos fazer isso numa outra folha. Então observe, o binômio que a gente encontrou, né, na folha anterior foi x elevado à sétima mais 1 elevado à sétima. E agora eu vou escrever o termo geral desse binômio. Ora, qual vai ser o termo geral desse binômio? Vai ser t de p mais 1, certo? T de p mais 1 vai ser igual ao binomial de 7 p a p, que multiplica x elevado à sétima elevado a 7 menos p, que multiplica 1 elevado a p, certo? O termo geral, t de p mais 1, ele é o binomial 7pap vezes x elevado a sétima elevado a 7 menos p vezes 1 elevado a p. Ora, simplificando o lado direito dessa igualdade, a gente vai ter que o termo t de p mais 1 vai ser igual a binomial de 7pap. 1 aqui vai ser neutro, né? Ele vai desaparecer, então eu só vou ficar com o x e esse número binomial. E o expoente de x, como é uma potência de potência, basta repetir a base, multiplicar os expoentes, dando o quê? 49 menos 7p. E aí a gente está interessado no termo que tem o x elevado a 21. Aí, para isso, a gente deve ter o quê? A gente deve ter 49 menos 7p igual a 21, ok? Para atender a nossa necessidade, porque a gente precisa do termo em x elevado a 21. Então, esse expoente aqui, ele tem que ser 21. E aí, resolvendo essa equação, a gente vai ter 7p igual a 49 menos 21 dá 28. E, portanto, o P tem que ser 4, certo? Então, para que eu obtenha o termo em x a 21, basta que eu faça lá no termo geral, certo? O P igual a 4. E aí, fazendo o P igual a 4, observe que vai ficar T de 4 mais 1, ok? T de 4 mais 1, isso vai ser igual ao binomial de 7, 4 a 4, isso vezes o x. A gente sabe que quando trocar o p por 4, né? Isso aqui, esse expoente vai virar 21. Então, x elevado a 21. Então, esse termo é o quinto termo, né? O termo de posição 5, certo? E aí, o termo de posição 5, ele é binomial 7, 4 a 4, que multiplica x elevado a 21. Aí qual foi a pergunta dele no enunciado? Qual era o coeficiente de x a menos 9, né? Só que a gente concluiu que achar o coeficiente de x a menos 9 era o mesmo que achar com relação àquele último binômio que a gente encontrou, tá certo? O x a sétima mais 1 elevado a 7. A gente concluiu que dava no mesmo em calcular o coeficiente do termo a x a 21 dele.
Então a resposta seria o quê? Seria o valor, né, do binomial 7 4 a 4. E aí, para calcular o binomial 7 4 a 4, né, a gente sabe que isso vai dar 7 fatorial dividido por 7 menos 4 fatorial, que multiplica 4 fatorial. E aí, fazendo as simplificações, observe que aqui embaixo tem um 4 fatorial, então eu vou fazer 7 vezes 6 vezes 5 e vezes 4 fatorial, né? Isso dividido por 7 menos 4, isso fica 3 fatorial vezes 4 fatorial. Ora, observe que 4 fatorial vai simplificar com 4 fatorial. E 3 fatorial a gente sabe que é 6, que vai simplificar com esse 6 do numerador. Ficando então apenas 7 vezes 5. E aí 7 vezes 5 é igual a 35. Ok? Então 35 é o coeficiente do x a menos 9 que ele solicita lá no enunciado. Ok? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.